O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, rezando em comunhão com as comunidades que completam mais de 300 anos de história, em Sabará, Raposos, Caeté, aqueles que ajudaram a construir a história desse país e que têm papel fundamental na nossa história, que Deus abençoe e guarde a todas essas comunidades e a todos esses membros, principalmente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, para que possam trilhar caminhos onde realmente a fidelidade ao Evangelho e a qualidade de vida seja primordial, não com uma resposta ao agora, mas como uma resposta que construa o futuro. Nos encontramos e novamente nós escutamos Gênesis. Continuamos o nosso caminho. Chega um determinado momento no qual a literatura ela dá a entender a seguinte imagem. Sabe quando a gente começa a escrever alguma coisa? Apaga, escreve de novo, apaga, escreve de novo, apaga, escreve de novo, aí daqui a pouco parece que o papel já não serve mais, a gente pega aquele papel, embola, joga no lixo, fala, vamos começar tudo de novo. A imagem que gostaria de apresentar dentro do livro do Gênesis, capítulo 6, 5 a 8, e 7, versículos 1 a 5 e depois o versículo 10, com os devidos cortes, é justamente essa. O Senhor nosso Deus cria o homem para viver com Ele num jardim, na plena felicidade. O homem então escolhe tocar o fruto do conhecimento do bem e do mal, que daria a ele a capacidade, entre aspas, de ser como Deus. E daí então, uma ruptura tem início e chegamos no trecho onde começa a se falar de Noé. O Senhor viu que havia crescido tanto a maldade do homem na terra, e como os projetos de seu coração tendiam sempre para o mal. Essa frase é importante. O Senhor que cria o homem, que dá ao homem a vida, que tudo provê para que ele sobreviva, percebe que o homem começa a fazer opções marcadas sempre pela maldade. Não nos esqueçamos que ainda ontem, se não me engano, deixe-me voltar aqui, ainda ontem nós escutamos a triste realidade ou a triste narrativa onde Caim mata Abel. Porque dentro do seu coração o mal cresce tanto que ele olha para o seu irmão como um inimigo. E hoje, a maldade começa a crescer e tomar conta da terra. E então o Senhor Deus, como que querendo recriar tudo de novo, pega Noé
E com Noé, seleciona e pede que separe os casais dos animais e das espécies que ali existiam para recomeçar a história. Noé é como se fosse um novo Adão. É como se estivesse começando tudo de novo. A maldade então é lavada. O dilúvio acontece. E tudo pode começar novamente, porque aqui o Senhor nosso Deus pega um grupo e começa a fecundar novamente a terra. Um grupo de animais, um grupo de humanos. Mas ainda assim dá errado. Ainda assim, um pouquinho mais à frente, nós começamos a ver as formas com que o ser humano vai fazendo opções muito claras por um caminho de maldade na história da salvação. É porque o homem deixa crescer dentro de si a indiferença. É por causa que o homem se vê necessitado de tanto poder. E vemos a história triste de dois irmãos que começam a disputar um lugar, a primazia. É por causa do coração que se volta para o momentâneo e Ló olha para trás. É por causa de um homem que esquece o que significa realmente a fidelidade e um irmão é jogado num fosso para ser vendido como escravo. Aí está a história de José. O que prova que não basta simplesmente pegarmos um coletivo e acharmos que com aquele grupo de pessoas nós resolveremos todos os problemas. Porque nós podemos ser 1.000, 2.000, 10, com belos propósitos, mas é necessário que dentro de nosso coração o maior de todos os propósitos esteja incrustado. Fazer a vontade daquele que nos deu a vida. A história da salvação continua. Tem o dilúvio. A humanidade recomeça. Mas a saga de bem e do mal persiste. Persiste não só no passado, mas também agora no presente. Persiste não na imagem que nós temos do capítulo 8, versículos 14 a 21, dos discípulos que começam a discutir sobre um pão. Ela está impregnada agora na nossa história. Olhemos bem essa cena que temos no capítulo 8 de Marcos. Os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar os pães por 2 vezes. 2. E eles começam a discutir por causa de pão. Eles viram 2 vezes Jesus multiplicar os pães. E eles discutem por causa de pão. Prova de que eles estão discutindo por isso é, Jesus se volta para eles no versículo 17. Por que discutir sobre a falta de pão? Vocês ainda não entenderam? Não compreenderam? Compreender é muito mais profundo do que entender. Compreender significa trazer para dentro de si. Compreender é quando aquela coisa começa a fazer parte da gente. Por exemplo, 2 mais 2, 4. É tão fácil, não é porque é simplesmente uma conta matemática, é porque a gente começa a experienciar isso. A gente sabe que se pegar 2 laranjas, mais outras 2 laranjas, vai ter o dobro, é vivencial isso. Vós tendes o coração endurecido? Essa pergunta ela deveria fazer com que os discípulos caíssem de vergonha, porque o coração endurecido significa o coração que não está disposto a fazer hoje a vontade do seu Senhor. O coração endurecido é aquele coração que
consegue ver uma determinada situação de sofrimento ou consegue ver uma situação boa, mas se torna impassível. O coração duro é aquele coração que, percebendo ao longo de toda a história, como por exemplo os contemporâneos de Noé, percebem ao longo de toda a história o mal que estão sendo capazes de fazer, mas nada os faz parar para ver a vida ou fazer uma pergunta: é esse o caminho mesmo que a gente vai trilhar? É isso mesmo que a gente precisa? E eles discutem para achar o culpado e não para encontrar a solução. Geralmente as coisas são sempre assim. Nós, quando temos um problema, nós começamos a discutir de quem é a culpa. Mas poucas pessoas param para ver assim: como é que a gente soluciona? Pois bem, a pergunta de Jesus: vós tendes o coração endurecido? Porque se tendo visto que eu sou capaz de multiplicar os pães, se tendo visto que eu vivi até agora com vocês, o coração de vocês não conseguiu abrir-se para uma realidade nova, mesmo que nós aniquilemos toda a humanidade, nós somos capazes de um único ser humano, por um coração endurecido, tornar a mais bela paisagem da mais horrenda realidade. Nós podemos começar a construir narrativas e falas que destruam pessoas, coisas, histórias. Tudo isso porque o fermento dos fariseus e de Herodes é o fermento daquilo que vai corroendo e destruindo a capacidade de olhar a vida com a beleza que ela tem. De perceber as ações do próprio Senhor que nos favorece com tudo e que precisamos simplesmente manter e cuidar. E aí começamos a achar que devemos destruir. E a pergunta de Jesus não parte simplesmente de uma narrativa. Vocês viram os 5 pães. Quantos cestos vocês recolheram? 12. É um novo começo. E dos 7? Nós recebemos 7 cestos cheios. Vocês ainda não entenderam que realmente vocês precisam se preocupar? Vocês não entenderam daquela cena bem peculiar na qual Jesus olha para as pessoas que estão ao redor e recebe a notícia de que seus parentes estavam chegando. E ele diz: minha mãe, meus irmãos, a minha família são aqueles que escolhem fazer a vontade do meu Pai. Aqueles que escolhem fazer a vontade do Pai são aqueles que escutam com atenção e vivem com profundidade cada gesto que esse Senhor, num gesto de recriar cada ser humano, tem. Ele recria os discípulos, ele recria o homem que é cego, ele recria a mulher que está com fluxo de sangue, ele recria os aleijados, ele recria os mudos, ele faz com que os surdos escutem, ele dá nova vida àqueles que estão perdidos ou adoentados, ele faz com que tudo se renove, mas não porque ele destrói o que está ao redor. Porque ele entende o que precisa começar a acontecer dentro de cada coração. O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus é o fermento que cresce dentro de nós quando ainda insistimos em tocar e nos alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é justamente aquele que faz com que os contemporâneos de Noé não vissem, não enxergassem o que estava para acontecer. É o mesmo que faz com que logo após descerem da arca, a história tome novamente um rumo desenfreado, porque dentro do coração humano sempre tem a tendência de nós querermos ser o Deus da história e não ver o que o Deus da história faz conosco. O desafio de todo discípulo de Jesus que para meditar o Evangelho de Marcos é justamente esse: saber a qual imagem eu estou me configurando. A imagem daquele
que vindo ao mundo transforma tudo e no deserto da história faz com que ele floresça, ou daquele que se acha tão dono de si e com tantos direitos que é capaz de destruir o próprio lugar onde vive ou aqueles que estão com ele. É sempre um paradoxo, onde deveremos sempre nos olhar. Nessa opção agora que eu estou fazendo, nessa conversa, nessa discussão, qual é o caminho que eu estou tomando? O do que consome e destrói? Ou daquele que resolve fazer a sua parte, confiando em quem trilha o caminho com ele, o Senhor nosso Deus? Qual é a imagem do homem que nós queremos carregar? Peçamos ao Senhor nosso Deus que o nosso coração esteja aberto e não endurecido, que os nossos olhos estejam bem atentos e os nossos ouvidos bem aguçados, para que o nosso coração não seja endurecido. Confiantes ao Senhor, Deus da história, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor. Pela Igreja de Deus,